Fala pessoal, fala abençoado, fala abençoada, Isero Nascimento chegando com mais um podcast da Cristão que Investe. E eu quero, antes de mais nada, você já sabe, como todo o host de podcast diz, se inscreve, aperta no sininho, segue e compartilha este podcast que eu tenho certeza que vai edificar e abençoar a vida de muitas pessoas. Hoje eu tenho novamente a honra de estar junto com ele, um homem que tem impactado a minha vida, tem me dado destino e direção, e hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto que, domingo agora ele falou, tem sido o assunto da sua vida e do seu ministério. Tem impactado diversas pessoas, e na igreja onde nós estávamos, nós podíamos ver a presença de Deus sendo manifesta na vida das pessoas, tamanha era a ansiedade que elas tinham para viver de verdade uma coisa chamada paternidade. Então, o bate-papo hoje vai ser nesse tema, vai ser nessa pegada, vai ser nessa toada, e eu quero te convidar a estar junto conosco. Por isso, vou repetir mais uma vez. Te inscreve, aperta no sininho e compartilha com no mínimo 20 amigos esse podcast, porque eu tenho certeza que se não falar com você, que eu acho muito difícil, vai falar com alguém que você conhece e que precisa ouvir esta palavra poderosa. Comigo então, meu querido amigo, meu pastor, Natanael Mongelos. E aí, meu pastor? Meu amigo Eliezer, que alegria, que privilégio, que bom voltar ao Cristão que Investe podcast, e que bom estar à mesa contigo mais uma vez, e esse tempo vai ser um bate-papo, com certeza, incrível. Amém, pastor, amém. Bom, antes de mais nada, vamos lá, né? Como é que tá o trabalho, como é que tá a vida, a igreja tá como tem sido, a gente falou no começo do ano, né? Isso foi meu podcast número 1, e era uma expectativa, 8 meses se passaram, como que tem sido essa movimentação, como que o senhor tem se colocado, Deus falou algo novo, Deus direcionou coisas novas, como é que tem sido isso aí? Deus tem sido bom conosco, tem sido maravilhoso, estamos bem, casa está bem, esposa está bem, filhas estão bem, e da congregação continuamos desenvolvendo, continuamos trabalhando. A palavra ainda é a mesma, né? E nós cremos naquilo que o Senhor falou, naquilo que Ele liberou, e estamos avançando, trazendo à existência aquilo que já existe, fazendo com que toda a palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida, ela venha se concretizar e se realizar nesse tempo. Estamos felizes porque o Senhor tem sido muito bom para comigo, para com a minha casa. Maravilha, pastor, maravilha. Quando eu perguntei de questões novas, é porque hoje a gente vai falar de um assunto, de algo que o senhor está lançando que não tinha sido feito ainda, né? Acredito que já estava no seu coração. É um assunto que no ano passado, quando o senhor ministrou na igreja, foram mais de quase 4 meses ministrando todo domingo sobre esse tema. E eu recordo, muitas vezes, que o senhor não conseguia chegava na metade da mensagem ali, e pessoas vinham correndo, se jogavam na frente da plataforma, chorando, gritando, berrando, porque este é um assunto que fala muito, né, e que mexe muito com a alma das pessoas, que é o assunto paternidade. E o senhor vem agora, né, a gente conversou, faz acho que 2 semanas aí, o senhor lançou uma mentoria direcionada para a paternidade, porque eu acredito que realmente este assunto tem que ser levado para muito mais pessoas, não somente na nossa congregação, né, na igreja onde o senhor hoje é o pastor, mas para todos quantos realmente conseguirem ouvir. Este assunto tem muito a ver. E conta para nós como começou essa ideia da mentoria, né? Partiu a partir do momento da igreja lá, pelo que o senhor viu fazer, sou testemunha disso na minha vida, mas também na vida de demais irmãos lá da igreja, e como que está sendo essa dinâmica, o que o senhor está esperando, qual é a sua expectativa com relação à mentoria à paternidade? Esse tema paternidade, ele é um tema que realmente ele me impactou alguns anos atrás, quando eu entendi que a pessoa de Deus, o propósito de Deus sempre foi ser o nosso Pai. Quando eu entendi isso, eu comecei a desfrutar de Deus essa verdadeira paternidade. Talvez a pergunta que soe, né? Você não teve pai? Eu tive pai, mas o meu pai biológico, ele me deu somente aquilo que ele recebeu. Aquilo que ele recebeu do seu pai biológico, aquilo que ele recebeu da sua mãe, e ele não conseguiu me dar nada além.
Mas quando eu entendi Deus como Pai e comecei a desfrutar desta paternidade celestial, eu comecei a me aprofundar nisso. E no decorrer dos anos, eu vim vivendo isso, vim desfrutando isso. E por muito tempo, Eliezer, eu queria ministrar, eu já queria ter ministrado isso na congregação, já queria ter ministrado isso a outras pessoas. Mas, literalmente, o Senhor ele não me permitia, porque ainda havia áreas que eu precisava realmente desfrutar, viver, eu precisava fazer com que isso se tornasse uma realidade na minha vida, na minha casa, na minha família. Até que então, o ano passado, o ano de 2022, eu senti no meu espírito a confirmação do Senhor me liberando para estar ministrando então sobre isso. E quando nós liberamos essa palavra, realmente foram aproximadamente 6 meses, falando todo domingo sobre paternidade, e houve um impacto muito grande na congregação. E a partir daí, nós começamos a entender, quando eu falo nós, eu digo a minha pessoa e também a equipe pastoral, começamos a entender que mais do que uma ministração de um domingo à noite, ali de 1 hora, às vezes 45 minutos, não era suficiente para entender todo um quadro de uma orfandade que as pessoas elas vivem em sua vida devido a toda uma carência de uma vida inteira juntamente com os seus pais ou não. Então entendemos que se fazia necessário nós estarmos mais próximo dessas pessoas, primeiro conhecendo a sua história, conhecendo os seus traumas, conhecendo um pouco mais das suas dores, das suas feridas, e então podendo aí fazer um quadro, um diagnóstico e podendo dar uma direção dentro daquilo que nós iríamos observar. Então, dentro disso, vem a ideia da mentoria, que o nosso foco não está em recursos, não está em valores, mas sim nós acessarmos a vida dessa pessoa e fazer com que realmente ela possa encontrar esse caminho de voltar à origem, voltar a uma identidade celestial e, a partir daí, acontecer uma restauração e ela poder entrar no seu propósito e cumprir a sua missão aqui na Terra. Maravilha. Há quantos anos atrás o senhor teve esse encontro? O senhor lembra? Eu lembro. Aproximadamente há uns 8 anos atrás, né, quando nós recebemos o Evangelho do Reino, essa palavra que foi ministrada pelo apóstolo Luiz Hermínio, e quando ele ministrava sobre paternidade, essa palavra vem como um impacto na minha vida. Porque todas as vezes que eu me referia à pessoa de Deus, eu sempre me referia a Deus. E quando eu me referia a Pai, essa palavra, essa expressão Pai, ela sempre entrava em segundo plano. Então era meu Deus e meu Pai. Então, assim, a palavra Pai, ela vinha sem uma expressão, ela vinha sem uma compreensão e ela não tinha autoridade. Sempre quando eu olhava para Deus como Pai, eu olhava a partir do meu pai biológico. Mas eu via a Deus dentro de um padrão e de um sistema religioso, aonde eu entendia que para chegar diante de Deus, eu precisava todo um processo, todo um caminhar para chegar diante dele. E quando eu recebi esse impacto dessa palavra paternidade, eu entendi que, como filho, eu entro na casa do meu pai, eu tenho acesso à casa do meu pai, e eu posso entrar até a sua cozinha, abrir a porta da geladeira, porque eu estou na casa do meu pai. E quando eu entendi isso, eu comecei a compreender que, na verdade, Deus sempre quis ser o nosso Pai. Mas nós dificultamos e nós não acessamos e não desfrutamos desta paternidade celestial, que é o desejo de Deus, sempre foi, desde a eternidade, se revelar, não somente como Deus, mas sim como nosso Pai. Amém, amém. E dentro do que o senhor está lançando hoje, dessa mentoria, quantas etapas existem? Começa por qual ponto que é o mais importante, né? Qual é a primeira coisa? E acho que mais importante do que isso, como que eu posso identificar algum traço de ausência de paternidade? Né? Eu estou vivendo o que na minha vida e isso que eu estou vivendo é uma característica da falta de paternidade. Né? Eu tive essa percepção, né, por questões que a gente já conversou, já tratou, e realmente eu pude constatar isso na minha vida, sou testemunha
prova viva disso, e eu sempre digo, a minha vida ela é traçada antes do entendimento e desse encontro com relação à paternidade, posteriormente a isso. Né? A religião imperou durante muitos anos, né, na forma como que eu via as coisas relacionadas a Deus e como eu via o próprio Deus. Né? E eu acho que é interessante, se o senhor, né, souber, mas primeiro, as etapas. Quantas etapas hoje da mentoria são? O senhor traçou essa mentoria e essa mentoria é dividida em quantas etapas? Começa pelo quê? Muito bem. Em primeiro lugar, assim, paternidade, ela nos dá identidade. Dentro desta identidade, nós vamos encontrar destino, nós vamos encontrar dentro dessa identidade realmente o senso de pertencimento. Então, o primeiro ponto é identidade. O segundo ponto é propósito. É entender o propósito para qual Deus te chamou, o propósito dentro daquilo que você nasceu para ser. E aí depois, sim, vocação, que é aquilo que você nasceu para fazer e desenvolver. Então, quando você não tem identidade, você não consegue acessar o seu propósito e você não consegue cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, literalmente, nós trabalhamos na primeira etapa dentro desses 3 pilares. A partir daí, nós começamos a identificar realmente aquilo que há uma necessidade na vida da pessoa, e aí nós começamos não somente dentro da mentoria, mas nós começamos com um acompanhamento a essa pessoa dentro daquilo que realmente há uma necessidade e uma falta na vida dessa pessoa. É claro que o quê? É claro que nós procuramos trabalhar, Eliezer, dentro de uma linha onde nós não queremos resolver o problema de ninguém. Nós queremos, sim, fazer com que as pessoas elas entendam, compreendam a capacidade que Deus deu a elas, delas resolverem as áreas em que elas têm dificuldade. Então, a mentoria ela vem para auxiliar a pessoa a ela se encontrar e fazer com que a sua vida ela passe a ter sentido. Então, é literalmente a partir desses 3 pilares que nós começamos a trabalhar e desenvolver a mentoria. Identidade, propósito e vocação. Justamente, identidade, propósito e vocação. Perfeito. E uma vez que está definido, pastor, qual é o próximo passo? O senhor conseguiu detectar se o problema é identidade na pessoa, se o problema realmente é a compreensão do propósito, ou até mesmo o exercício na questão vocacional. Uma vez que identificou, né, faz essa mentoria com o senhor e identifica, qual é o próximo passo? Muito bem. A partir do momento que há essa identificação, que isto aproximadamente, o primeiro ponto, identidade, ele vai entrar dentro de um prazo de 30 dias, e às vezes até passando um pouquinho. Então, quando você começa a partir da primeira mentoria, segunda mentoria, na terceira mentoria você já tem uma clareza. E muitas coisas que você até sentia, mas não sabia expressar e colocar em palavras, isso já fica claro. A partir daí, então, nós começamos a entrar com outro processo, que é o processo de aconselhamento e direção. Então, os aconselhamentos, eles acontecem tanto online, aonde nós vamos trabalhar diretamente com a pessoa em uma sala online, aonde o assunto ficará somente a 2, ou se não, presencial, né, na nossa sala, onde nós temos o prazer de receber a pessoa ali. E a partir daí, então, nós passamos para direção. O que é direção? É fazer com que a pessoa ela entenda lugares, pessoas ou até situações que precisa ser resolvido. Claro que esses pontos vai se dar a partir daquilo que a pessoa tem disposição para realmente corrigir o fluxo da sua vida. Então, o nosso papel é literalmente trazer clareza. A partir do momento que a pessoa ela entende e ela diz, não, eu quero ir mais além, então nós começamos a dar essa direção para que a pessoa ela realmente corrija esse fluxo para fazer com que o rio volte a correr dentro da sua, do seu propósito original. Maravilha, que benção. E essa experiência que o senhor tem tido,
né, de ministrar sobre paternidade, de falar a homens e a mulheres a respeito disso. Quais são as principais sequelas que o homem e a mulher carrega por falta de paternidade? É interessante essa tua pergunta e deixa eu até conferir aqui, porque são bastantes informações e eu sempre gosto de anotar. Mas olha só, Eliezer, trazendo aqui um mapeamento muito rápido, podemos afirmar que toda maldição que há na Terra, que existe na Terra, ela existe pela falta de paternidade. Isso é muito forte. Quando você fala que toda maldição que há na Terra, ela existe por falta de paternidade. Porque quando nós falamos em maldição, a primeira coisa que nós pensamos é no diabo. A primeira coisa que nós pensamos é no diabo. Quem manda maldição é o diabo. Se eu estou vivendo debaixo de maldição, o diabo está me amaldiçoando. E a maldição, ela não tem a ver com o diabo. A maldição, ela tem a ver com uma quebra de princípio. É como você motorista num trânsito, você passa um sinal fechado, ou até mesmo você passa acima da velocidade num radar e daqui um pouquinho chegou lá uma multa. E esta multa só chegou porque você quebrou aquele limite de velocidade. Se você tivesse andado dentro do limite, isso não teria acontecido. A multa é a maldição. Justamente. Então, quando você quebra um princípio estabelecido por Deus, a maldição, ela passa a te acompanhar. Então, qual é a raiz de toda maldição? Levítico vai nos falar que todo aquele que não honra pai e não honra mãe, esse deve ser amaldiçoado. Maldito seja todo aquele que não honra pai e não honra mãe. Então, a fonte da maldição é a desonra. Então, quando você não entende isto, você começa a multiplicar a maldição. E a maldição, ela vai passando de geração em geração, e não somente a maldição, ela acompanha as pessoas, mas ela acompanha tudo aquilo que você desenvolve. Então, a maldição, ela não pega coisas, mas a maldição, ela toca em pessoas, e a partir daquilo que você toca, também se torna amaldiçoado. Na cultura hebreia, os pais são considerados as fontes. Os rios os filhos são considerados rios. Então, quando você amaldiçoa a fonte, os rios, eles ficam contaminados. Então, é por isso que precisamos entender sobre maldição. Quando você não honra pai e você não honra mãe, as maldições, elas acompanham as próximas gerações que saem de você. Então, a partir daí, a falta de paternidade, ela gera desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento e falta de identidade. Essas são as principais. Essas são as principais. Essas são as principais. Essas são as principais. E aí nós encerramos aqui falando de falta de identidade. Falta de identidade não é simplesmente você não ter um RG. Quando você pega o seu documento do RG, na parte de trás vai estar ali filiação. Ali vai falar da sua origem. Identidade fala da sua origem. Fala da onde você vem. Fala da sua fonte. Fala sobre não somente o nome que você tem, mas sim quem você é. Porque todos têm um nome, mas nem todos sabem quem são. Então, na verdade, há um grito desta geração, dizendo, mostra-nos o Pai. Não era isso que era perguntado a Jesus, dizendo, mostra-nos, revela-nos o Pai. Porque muitas pessoas, elas sabem o que estão fazendo, mas elas não sabem para onde estão indo. Porque quando você sabe o que está fazendo, mas quando você não sabe para onde você está indo, isso significa que você não tem uma identidade definida. Ter identidade definida não é saber o que você está fazendo, é saber para onde você está indo. E quando você sabe para onde você está indo, tudo que você faz coopera para você chegar no seu destino final que você já estabeleceu para a sua vida. Certo, maravilha, pastor. Uma clareza muito grande e muito importante com relação a isso. Deixa eu trazer um questionamento aqui, pastor. Com relação a pessoas que nasceram em lares cristãos, assim como o senhor,
né? Uhum. Seu pai, pastor também, já era, e o senhor fez uma introdução muito boa. Qual é a principal justificativa daquele homem, daquela mulher que está vivendo algo, né? Uma luta com relação a um dos 5 pecados lá que a gente aprende no Homem ao Máximo, ou todas essas questões que a gente vê dessa falta de identidade, né? Clareza do propósito, clareza da vocação, e que não entende, como o senhor falou, que tudo começa com a falta de honrar pai e mãe, né? Mas que quando vai conversar, justificar de, não, mas eu honro meu pai, eu honro minha mãe, né? Por que o senhor acha que essa pessoa pode estar vivendo essas situações, essas dificuldades, essas mazelas, sendo que, de fato, ele está honrando pai e mãe? Como que o senhor consegue identificar e interpretar isso? Na mente dele também, honrando pai e mãe também na mente dele. Claro. Quando houve o problema do pecado na terra, Deus ele não envia um livro, Deus ele envia o seu filho. Isaías ele vai ouvir uma conversação do céu, e Isaías ouve uma conversação dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E de repente uma voz, ela surge dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa voz era do próprio Filho de Deus, era do próprio Yeshua, do próprio Jesus Cristo, dizendo, Pai, eu estou à disposição. E neste momento, é o momento onde ele passa a ser filho, gerado a partir de mulher. Porque a única forma de você entrar nessa atmosfera, a única forma de você entrar na terra é a partir de um filho gerado. Então, a pessoa de Jesus Cristo, aqui na terra, se tornou filho de uma mulher. É interessante se pensar que a primeira forma de você entender paternidade não é você se tornando pai, mas é você se tornando filho. Jesus nos ensinou isso. Jesus, ele não veio como pai, ele veio como filho. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos compreender o primeiro propósito do ser humano. Então, talvez você diga, qual é o meu propósito? O primeiro propósito do ser humano é ser filho. Este é o primeiro propósito do ser humano. Quando nós não entendemos este propósito, nós acabamos atropelando e quebrando todos os princípios. Então, o primeiro propósito do ser humano é ser filho. Como eu me torno filho? Eu me torno filho entendendo que eu preciso honrar pai e mãe. A partir daí, nós precisamos entender essa palavra honra. A palavra honra significa pesar, colocar em uma balança. Então, quando você quer honrar o seu pai, quando você quer honrar a sua mãe, você precisa pegar a história do seu pai, você precisa pegar a história da sua mãe e colocar numa balança. E ver que peso tem isso. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Como foi a sua infância? Como foi a sua criação? Como foi a sua adolescência? E a partir do momento que você pesar tudo isso, muitas cobranças que você faz referente ao seu pai, referente à sua mãe, você vai rever elas. Porque você vai entender tudo aquilo que o seu pai recebeu como filho, todo o tratamento, toda a forma que ele foi educado, toda a forma que ele foi direcionado ou não. E a partir daí, você começa a enxergar o seu pai e a sua mãe com outro olhar. E aí se entra a honra. Sabe que há uma diferença entre honra e obediência. Muitos filhos, eles obedecem, mas eles não honram. Tanto que quando você entra na sua maioridade e você resolve agora se tornar chefe de uma família, você resolve agora ser marido, ser esposa, e a partir daí constitui a sua família, você entende que você não deve mais obediência ao seu pai e à sua mãe, mas você deve honra. Então, muitos filhos confundem honra com obediência. E aí é onde eles acham que estão honrando, mas, na verdade, só estão obedecendo. Então, a honra vai muito além da obediência.
ela sobrecede, né? Ela sobressai, ela está acima da obediência. Entendi. E qual que é a sua expectativa, pastor, hoje com relação a essa mentoria? O que o senhor espera? A minha expectativa, ela é extraordinária. Por quê? Porque a maior riqueza da terra se chama paternidade. Sabe, quando você adquire algo e você não tem o conhecimento disso, pode ser uma máquina poderosa, pode ser um celular de última geração, mas você não tem conhecimento do que aquele produto é capaz de fazer, isso se torna na sua mão tão insignificante. Isso se torna na sua mão algo sem valor e sem expressão. Assim é a paternidade. Quando você não entende o poder de uma paternidade, você não desenvolve os seus filhos para aquilo que eles realmente nasceram para ser. Então, a minha expectativa é sobre uma riqueza. E essa riqueza, ela não é sobre valores, ela não é sobre um padrão dentro de dinheiro. Essa riqueza, ela se chama pessoas. E a minha expectativa nesse tempo é ver homens e mulheres curados, sarados, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Maravilha, pastor. E com relação, ainda no tema da paternidade, pensando na expectativa de tudo isso que a gente vê, tem visto, né, sendo alcançado, como que o senhor tem visto a liderança, né? Vamos puxar, não vamos ir muito para cima nos estados, vamos puxar no Rio Grande do Sul. Como o senhor tem encarado e visto os atuais líderes, né, da igreja no Rio Grande do Sul? Sejam as tradicionais, sejam movimentos novos que têm se levantado. Como que o senhor tem encarado a liderança quando se fala no assunto paternidade? O senhor acha que existem pastores que estão profundos nesse assunto, ou que estão entendendo essa importância, ou como o senhor tem visto isso? Eu acredito que tem acontecido um despertar sobre esse tema, sobre esse assunto. Principalmente quando você consegue desenvolver algo e isso que você desenvolve está indo tão bem, mas quando você olha para dentro da sua casa, você vê a sua família perecendo, você vê os seus filhos perecendo. Isso faz com que você volte o seu olhar para dentro de casa. E eu acredito que, neste tempo que nós estamos vivendo, muitos líderes, e não vejo somente dentro de igrejas, mas líderes em todas as propostas que existem, eles estão voltando o seu olhar para dentro de casa. Falava comigo esses dias um homem muito bem sucedido, e quando ele me abordou, ele disse: pastor, eu sou um homem bem sucedido, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, eu tenho tudo, mas como homem eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso como homem. Eu perdi minha casa, eu perdi meus filhos, eu perdi a riqueza mais preciosa que eu tinha. E ele encerrou para mim dizendo: eu tenho tudo, mas eu não tenho absolutamente nada. Então eu creio que a liderança, ela está voltando os seus olhos para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor, que é a sua casa, é a sua família. Sabe que nós precisamos entender que muitos pais, eles conseguiram fazer os seus filhos obter uma profissão, mas eles não conseguiram transferir o coração para os seus filhos. É por isso que nós olhamos e observamos pessoas que elas são muito boas em fazer as coisas, em produzir as coisas, mas elas não conseguem administrar as suas vidas. A administração, ela está dentro da direção. Quando você recebe direção, você tem o senso de administração. Então, pessoas são muito boas de produção, mas são ruins de administração. É por isso que quando você é bom de produção, você aprendeu a fazer um produto. E quando você pensa assim: eu sei fazer o produto, então eu vou montar meu próprio negócio.
E quando você monta o seu próprio negócio, você quebra. Por quê? Porque você aprendeu a produzir, mas você não aprendeu a administrar. A falta de administração, ela tem a ver com o senso de direção que a paternidade ela não te deu. Então, esses dias, líderes precisam entender que a primeira coisa que eles precisam liderar é a sua casa, é a sua família. Pais, voltem a olhar para os seus filhos, não referente ao resultado que eles podem dar, mas sim sobre aquilo que eles podem se tornar. Amém, amém. Voltando então, pastor, quando o senhor fala desses 3 pilares, que é o mapa de identificação, identidade, propósito e vocação, quais são os tópicos de identidade que o senhor poderia falar rapidamente, abordar, que é interessante para o público ficar atento, né, se aperceber no que tange a identidade? Sabe que a primeira coisa que nós precisamos pensar sobre identidade é como ela é formada. Como que uma identidade é formada? Quando um recém-nascido, ele nasce e ele vem para dentro de casa, esse recém-nascido, ele não tem noção quem é aquele homem, quem é aquela mulher, ele não sabe identificar com a expressão pai, né? Por mais que há uma ligação do afeto, mas ele não sabe expressar. Agora, o contato que ele tem é com aquele personagem que está diante dele. Sendo o seu pai ou sendo a sua mãe. É o personagem. Então, este personagem que ali está, vai formando a sua personalidade, a sua persona, vai formando a sua personalidade. A personalidade, essa expressão que vem de personagem, é a primeira coisa que é gerada na criança, a personalidade. Essa personalidade, ela é gerada a partir da identificação que ela vai tendo. A partir daí, desta personalidade, é gerada a identidade. Então, aquele personagem que aquela criança tem acesso é o espelho, é o reflexo que vai fazer com que a identidade ela vai sendo formada. Quando essa criança ela olha para aquele personagem e ela consegue colocar a expectativa a respeito de um porto seguro, a respeito de um lugar de segurança, de um lugar de proteção, de um lugar aonde essa criança, por mais que chegue debilitada, mas as palavras que estão sendo liberadas vão formando a sua personalidade, e isso vai fazendo com que a identidade que está sendo gerada, ela vai sendo fortalecida, essa identidade, ela vai cada vez mais sendo tão sólida, que ela não tem a ver com aquilo que a criança simplesmente está recebendo de coisas. Porque muitos pais, eles não conseguem dar muitas coisas aos seus filhos, mas eles conseguem fazer com que a identidade seja tão firme, tão firmada, a tal ponto desta criança ela enfrentar escassez, enfrentar falta de algumas coisas, mas mesmo assim a sua identidade, o senso da sua identificação não ser danificado. Quando esta criança ela não tem esse personagem diante dela com uma identidade totalmente formada, estabelecida, ou até mesmo uma deficiência de caráter, essa identidade ela não será formada dentro de uma totalidade onde essa criança não terá um senso de pertencimento. Então, a partir daí, nós começamos a entender o quê? Primeira coisa que é formado, personalidade. Segunda coisa que é formado, caráter. E a partir daí vem a identidade. Personalidade, depois caráter e depois do caráter, identidade. Por isso, a importância deste personagem ser tão firme no seu caráter, que vai estar diante desta criança, para que a identidade ela seja formada de uma forma aonde não será debilitada, não será fraca, vamos dizer assim, mas será muito contundente naquilo que será formado nessa criança. Quais são, pastores,
principais atributos do caráter? É interessante essa pergunta porque quando nós falamos de caráter... E me permita de perguntar dessa maneira pelo fato de nós vermos muitas expressões dizendo falta de caráter, fulano não tem caráter e tal. Mas a gente vê muitas coisas relacionadas a essa expressão. Vamos lá, o cara que fica devendo, ou o mentiroso, né? E fica, na minha opinião, um tanto superficial, né? E aí eu acredito que a falta de caráter ela é muito mais profunda, ela tem questões muito mais intrínsecas, né? E aí quais seriam, na sua opinião, ou nas suas pesquisas, esses atributos do caráter? Muito bem. Caráter, quando nós falamos de caráter, nós falamos de algo que é imprimido, né? Caráter, algo que vem como uma característica, né? E o meu pai, ele tinha uma expressão muito chula, que ele dizia que quem tinha cara era cavalo, né? Homens têm rosto, pessoas têm rosto, quem tem cara é cavalo. Meu pai expressava muito isso. Então, quando você fala de caráter, você está falando de algo que é imprimido, vem na cara, vem no rosto, né? É uma impressão. Então, eu não acredito em falta de caráter. Eu não acredito em falta de caráter, porque todos têm um caráter. O que eu acredito que há um desvio de caráter. Certo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não creio que há alguém que não tenha caráter. Todos têm. Agora, esse caráter, ele alcançou que ponto? Ele alcançou qual impressão? Porque quando nós falamos que caráter é uma impressão, nós estamos falando de podemos expressar um carimbo, há uma forma aí. Há uma forma, e esta forma que vem de forma, há uma forma. E esta forma, ela está definida. E ela vem para imprimir em mim e fazer com que eu me torne segundo aquela forma. Então, quando nós falamos de um atributo de caráter, eu preciso entender qual é a forma que eu quero me ajustar. Qual é a forma? Então, assim, hoje, há muitos que querem ser parecidos com homens de sucesso, que querem ser parecido com alguém que se deu bem na vida. Esses dias até eu ouvia alguém bem-sucedido, um homem muito simples, que eu não me recordo o nome agora, e ele estava orientando a voltar a ouvir pai e voltar a ouvir mãe. Por quê? Porque é literalmente isso. Qual é a forma que você quer se ajustar? Qual a impressão que você quer se ajustar? Enquanto nós falamos de atributos de caráter, eu não posso lhe apresentar uma outra forma a não ser um homem que expressou um caráter que em tudo ele foi provado, mas absolutamente em nada ele foi reprovado. O meu atributo de caráter se chama a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero me tornar um homem semelhante a Jesus Cristo. Ele é a forma, ele é a impressão que eu quero que venha sobre a minha vida. E como a régua é muito alta, as pessoas então não desejam isso. Essa é a percepção que nós temos, né? Porque a atual geração acha que Jesus... Até falando nisso, pastor, pegando aqui esse gancho... Eita, caiu o celular. A atual geração vê Jesus o paz e amor, né? O que tudo pode, tudo permite, tudo... Como é que o senhor interpreta essa situação? Já que, quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente analisa do início ao fim a trajetória de Cristo, homem, né? A gente vê algo que não tem muito a ver só com esse paz e amor, com esse... Vamos lá, eu não gosto do termo, né? Eu acho errado o termo, mas é o termo que as pessoas usam, né? Eu acho extremamente errado e tenho comprovação para isso. Mas o Jesus coach, né? O Jesus coach e tal, aquela expressão, não, tudo dá certo, não, vem do jeito que tá. Fica... O senhor entende isso como? Né? Como que o senhor entende essa questão de Cristo? Porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que é um padrão realmente extremamente elevado. Mas dentro destas características que eles colocam a Jesus, né? Como que o senhor vê isso? O senhor aceita, não aceita, questiona, não questiona? Como que é essa percepção para o senhor? Eu acredito que hoje
isso está tudo romantizado, né? Tudo romantizado, tudo virou telenovela. Então, assim, o que nós precisamos entender? Você usou uma expressão muito, muito pontual, que é Jesus, o homem. Porque quando nós olhamos a partir de uma visão religiosa, nós olhamos para um Cristo que nós nunca vamos conseguir chegar ao seu nível. Olhamos para um Cristo que ele foi tão santo, e essa santidade, ela é extremista a tal ponto que nunca eu vou conseguir alcançar. Ou, por outro lado, eu coloco em outro extremo, desfazendo todo esse extremismo, aonde eu vejo Jesus como alguém que tentou implantar um sistema e eu decido não fazer parte desse sistema. Agora, quando eu olho para a pessoa de Cristo Jesus como homem, vendo que em tudo ele foi tentado e em tudo ele venceu, mostrando que nós somos capazes, sim, de seguir os seus conselhos, de seguir os seus passos, de seguir os seus exemplos. Por quê? Porque ele foi e é o nosso modelo. Então, é preciso nós sairmos de todo padrão e de todo exemplo a partir daquilo que homens decaídos e imorais nos apresentaram, e nós olharmos para a pessoa de Cristo Jesus como o homem e dizer, esse é o exemplo, é isso que eu quero ser seguido. Então, eu vejo como realmente uma tomada de decisão a partir daquilo que você quer se tornar. Ele se fez homem, nos mostrando que somos capazes, sim, de seguirmos seus passos, seguirmos os seus exemplos e entender que ele é o modelo, ele é o padrão correto para a nossa vida. Maravilha. Então essa de Jesus romântico aí, o senhor não entra nessa barca aí, não, é? Não faz sentido. Isso não tem a ver com os evangelhos, né? Isso não tem a ver com a verdade de Cristo para a nossa vida. Tá certo, pastor. E, pastor, e o propósito? O senhor foi muito claro aí, estabelecendo que a gente tem a questão da personalidade, né? Do personagem e do caráter. E isso estabelece a identidade. E o propósito? Sabe, eu costumo dizer que nós não temos propósito. Eu costumo falar isso. E quando eu digo isso, as pessoas elas ficam um pouco impactadas ou até perdidas. Por quê? Porque, na verdade, a nossa vida ela não tem propósito fora da fonte. O peixe, quando ele resolve sair da água, que ele nunca resolve, né? Mas se o peixe sair da água, ele irá morrer, né? Porque ele entende que aquele ambiente onde ele está inserido, dentro da água, ali é a sua fonte. Se você arrancar uma árvore, fazer com que as suas raízes não tenham contato com o solo, ela também irá morrer, porque ela perdeu o contato com a sua fonte. Assim somos nós. Nós fomos gerados a partir da pessoa de Deus. Efésios 1:5 vai dizer que nós fomos gerados nele, antes da fundação do mundo. Então, na verdade, não existe propósito se nós estivermos fora de Deus. Este é o primeiro ponto. Depois nós vamos entender o nosso propósito para aquilo que nós fomos inseridos. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é estar inserida em um ambiente descomprometido com ele. O primeiro ambiente que nós fomos inseridos foi dentro de um ambiente familiar. Todos nós fomos inseridos dentro de um ambiente familiar, independentemente se esse ambiente ele era funcional ou disfuncional. Mas o propósito original sempre foi que ele fosse funcional. Então eu preciso entender o meu propósito como filho. Depois eu preciso entender o meu propósito como pai. Eu preciso entender o meu propósito como homem, como marido. Eu preciso entender o propósito dentro daquilo que eu fui inserido. Então, é mais do que simplesmente estar inserido em um ambiente.
é entender o propósito do ambiente ao qual eu estou inserido. Entendi, pastor. E com relação à vocação, né? O senhor falou, estabeleceu esses 3 pilares, né, na questão da paternidade: identidade, propósito e vocação. Como que a pessoa pode... Porque vocação é o que ela está fazendo. Né? Como que ela pode identificar se algo que ela está fazendo tem a ver, né, com o propósito e com a sua identidade? Acredito que, uma vez que isso ficar claro, a definição parece que pode vir no automático, né? Sim. Você já sente no automático. Mas e aquelas pessoas que têm uma grande dificuldade, né, em mudar a rota? E o que tem a ver essa questão vocacional, assim, na sua opinião, dentro desses 3 pilares aí? Sabe que a maioria de nós não foi preparada para nós adentrarmos dentro da nossa vocação. A maioria de nós foi forjada para ganhar dinheiro. E a partir daí é aonde nós nos frustramos e até nos decepcionamos. Porque se eu quero ganhar dinheiro, então eu vou procurar aquele que tem a melhor paga. Aquele que tem a melhor paga é o que me ganha. Então, Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo. Jesus tinha clareza. Ele tinha tanto clareza que quando ele está dentro de um barco, no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade, os discípulos desesperados e atônitos, os discípulos acordam ele e diz: mestre, o senhor não se importa que nós iremos morrer? E despertaram e acordaram o mestre, como se Jesus ele se acordasse procurando a cruz, dizendo: vamos morrer? Então cadê a cruz? Porque ele veio morrer numa cruz. Só que quando ele se depara com a tempestade, é como se ele dissesse: eu não vou morrer, porque eu não vim para morrer numa tempestade, eu vim morrer numa cruz. Quando você sabe para que você veio, você não se desespera antes do tempo. Agora, Jesus também é conduzido pelo Espírito ao deserto. E quando ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, o diabo por 3 vezes o tentou, fazendo com que ele viesse agora se vender, fazer com que ele viesse se alimentar com aqueles manjares, com aqueles pratos, ou até tomar posse deste reino terreno. Mas ele sabia para que ele tinha vindo. Quando você não está direcionado somente com o resultado, com a paga, você não se vende. Então, a maioria das pessoas, elas foram formatadas para ter resultado e não para cumprir o seu propósito. E por isso elas nunca adentram a sua vocação. Então, eu preciso entender primeiro o meu propósito. E isto não tem a ver com a paga. Isso tem a ver com o fruto e não com o resultado. Aí eu adentro dentro da minha vocação. Estar dentro da sua vocação não tem a ver em não mudar a rota. Não tem a ver em não mudar a direção. Sabe que hoje eu tenho clareza, hoje eu identifico a minha vocação como um pastor. Mas a partir do momento que eu deixar de pastorear diretamente uma congregação, eu não tenho por que ser mais chamado de pastor. Porque eu fui dado como pastor à igreja. Uma vez que o senhor não tem igreja, eu não vejo por que ser chamado de pastor. Mas eu continuo cumprindo a minha vocação, que é o quê? Ter um título de um pastor? Não. Dar direção a pessoas. Fazer com que pessoas tenham compreensão da sua identidade. Fazer com que pessoas tenham compreensão do seu propósito. E isto eu posso fazer dentro de vários ramos. Sabe que essa pandemia, ela nos ensinou algo. O quê? Ela nos ensinou a nós nos adaptar. Você pode se adaptar sem perder a sua vocação. Você vai se adaptar a outros ambientes, a outras localidades, mas você sempre vai cumprir a vocação que você nasceu com ela,
para você realizar. Uma Então, vez entendendo a paternidade, o propósito e a identidade. Justamente. É por isso que, então, pessoas linkam muito vocação Com propósito. com o serviço. Com o serviço. É por isso que elas linkam muito com o serviço. Eu vou fazer isso o resto da minha vida. Talvez você vai ter que adaptar algumas coisas. Talvez o próprio curso, talvez como essa pandemia aconteceu, fez com que comércios se fechassem, fez com que algumas portas se fechassem e você teve que abrir outras coisas, porque era o que o momento, era o que a necessidade do momento estava se exigindo. E nem por isso você deixa de cumprir a sua vocação. Você se adapta em outros ambientes, mas continua cumprindo a sua vocação para a qual você nasceu. Amém. Qual seria, pastor, a mensagem que o senhor gostaria de deixar? De repente, algo que eu não perguntei, que é importante ser relatado para os nossos espectadores. Sabe que precisamos despertar em nós esta riqueza, ter em nós esta clareza do que o Senhor colocou em nossas mãos, que são os nossos filhos. Os nossos filhos são aqueles que irão dar continuidade nesse tempo, irão dar continuidade nas próximas gerações. Nós estamos vendo o rumo das gerações totalmente, podemos dizer, perdida. Por quê? Porque o fundamento, ele não está firme. Vamos voltar aos fundamentos. Vamos voltar às bases, para que a nossa construção ela seja sólida. Paternidade não é uma ideia de homens. Paternidade é um fundamento. Paternidade é um princípio. O desejo de Deus sempre foi ser pai. Esse sempre foi o desejo de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o desejo de Deus foi povoar a terra com os seus filhos. Sabe que os discípulos, eles nunca chamaram Jesus de pai, mas Jesus, ele vai dizer: Pai, aqui estão os filhos que tu me deste. Ele inicia como filho, mas ele termina como pai. Que esse seja, literalmente, a clareza desses dias. Iniciamos nesta terra como filhos, mas vamos encerrar como pais. E ainda mais entender que muitas coisas que nós, como pais, não realizamos, os nossos filhos vão realizar. Porque a restauração da terra, quem estabeleceu ela, quem fez ela, foi o filho, e não foi o pai. O filho veio à terra, e ele estabeleceu, através do seu sacrifício, ele fez com que a terra fosse restaurada, através do seu sacrifício. O filho fez aquilo que o pai o enviou para fazer. Há muitas coisas que nós pais não iremos fazer, mas se nós manifestarmos paternidade, os nossos filhos irão realizar aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus, como filho, ele veio e fez aquilo que o pai o enviou para fazer. A restauração da terra, quem fez foi o filho enviado pelo pai. Amém, pastor, amém. Muito bom, muito bom. Bom, para eu ouvir pessoalmente, indo na igreja do Mevan Campo Bom, qual é o endereço? Nós estamos no Mevan Campo Bom, você pode encontrar o endereço da nossa congregação aí na internet, no Google, né? Coloca ali, Mevan Campo Bom. Por que Campo Bom? É o nome da cidade. Exato. Né? E realmente a cidade é um campo bom, é um campo fértil. Você que não conhece a nossa cidade, venha conhecer. Ela está no pé da serra, né? Exato. Quem está indo a Gramado, Nova Petrópolis, ela está ali, no pé da serra. Então você resolveu passar ali o final de semana ou domingo na serra, na descida, esteja conosco no domingo.
às 19 horas, na rua Guará 712, bairro Imigrante Norte, bem acesso pela RS ali 239, você tem acesso à nossa congregação. Ali no domingo à noite, você vai me ouvir, né, falar sobre vários assuntos, mas eu quero, talvez alguém está dizendo, eu quero ouvir sobre paternidade. Então, há um link que eu liberei ali no meu Instagram, aonde você Depois vai a gente entrar. pode postar também aqui, pastor. Isso, você pode, vai ser colocado aí, né? Certo. Então, você pode entrar no nosso, ali é canal, no canal do Telegram, Certo. sobre paternidade. Todos os dias estamos lançando assuntos, estamos lançando enquete ali, então você vai estar por dentro. Mas talvez você está dizendo, eu quero um pouco mais, eu quero mergulhar mais profundo nesse assunto. Então, você está convidado a participar das nossas mentorias online. O senhor vai abrir online. turmas uma vez por mês? Nós estaremos abrindo turmas, tá? Essas turmas, nós queremos estar... Já estamos com uma turma que acontece uma vez na semana e nós queremos fazer 2 turmas por semana. Certo. Então, cada 30 dias vai se encerrar um módulo e aí a gente abre, inicia uma outra turma. Certo. Claro que nós podemos caminhar de uma forma bem mais próxima, aonde ficará não somente nas mentorias, mas sim nós caminharmos dentro de aconselhamento, dentro de direção, e com certeza você será muito edificado e abençoado, assim como nós aqui estamos sendo. Amém, pastor, amém. Bom, gente, esse foi mais um podcast da Cristão que Investe. Hoje, falando com o meu pastor Natanael Mongelos, sobre o assunto paternidade, e ele vem com o lançamento da mentoria, né, para aprofundar mais esse assunto, para ajudar realmente as pessoas que querem entender, compreender e ter um destino e uma direção. Entender a sua identidade, entender o seu propósito e entender a sua vocação, para que neste tempo possa viver a plenitude de Deus. Então eu te convido a participar dessas mentorias, a participar destas turmas, porque eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito edificada, assim como a minha tem sido há pelo menos mais de 3 anos que a gente tem caminhado junto aqui com o pastor Natanael, tá certo? Beijo no teu coração, estamos juntos, e não te esquece, te inscreve no canal, ativa um sininho e compartilha o canal da Cristão que Investe, que eu tenho certeza que vai ser algo destravador e abençoador para a vida de muitas pessoas. Até mais, tamo junto!